Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e estamos também no YouTube em digite @TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara. Todo mundo cumprimenta ele, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Tenho que desmentir você que não é todo mundo, mas tudo bem. A gente vai começar esse programa hoje numa quarta-feira meio chumbrega, meio nublada. O que seria uma quarta-feira chumbrega? Tá lá, não tá um sol, mas também não tá chovendo, tá meio nublado. Assim, tá gostosinho, tá pra, como diz o Djavan, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Livro. Que beleza. Vamos no forno. O detalhe é o seguinte. Ih, Luizão, como é que é chumbrega, hein? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais grande. Aí, Luizão tem que se virar com as bobagens que a gente fala aqui. O Luizão, que é o nosso intérprete de Libras, leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Luizão, aquele nosso soquinho maroto. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade. Olha só, a gente começa falando do São José Esporte Clube. Daqui a pouquinho, às 3 da tarde, a nossa Águia do Vale entra em campo contra o Primavera, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Ontem pela manhã, o treino foi parcialmente aberto para a imprensa. O João Delfino, junto com o cinegrafista Luciano Coca, o nosso Coquinho, o sambista Coquinha, eles estiveram por lá e contam como que está a preparação da equipe para o jogo de logo mais. Solta, Piteco! Debaixo de chuva, o São José fez o último treino para o jogo de logo mais contra o Primavera em Indaiatuba. O time vai para o segundo compromisso consecutivo como visitante depois de conseguir uma vitória contra o Noroeste em casa e ficar no 1-1 com o Oeste em Barueri. 4 pontos que estão dentro das projeções do técnico Ricardo Costa. Bom, em relação aos resultados, sim, eu acho que nós estamos fazendo uma campanha boa, acho que ganhar dentro de casa é o principal ponto e conseguir ponto fora também dentro de uma competição muito nivelada, muito difícil. Eu acho que isso é importante, acho que nós conseguimos fazer um bom jogo dentro de casa. Fora de casa a gente oscilou um pouquinho em alguns momentos do jogo, mas creio que de um total aí, se você tirar, o desempenho foi bom. Os pontos vieram com a participação direta do meia João Gabriel. Foi dele o gol da virada na estreia e o tento que abriu o placar no segundo jogo. Mesmo não sendo uma cara nova no time, ele comemora a fase artilheira e a sequência de oportunidades. Feliz, né? Agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade que está sendo dada. Eu fui um cara que eu cheguei na Copa Paulista, o time já estava montado, né? Mas quando eu pude, eu entrei, ajudei e acredito que agora não vai ser diferente. Estou fazendo o que eu vim fazendo no São José, né? Quando a primeira entrevista que eu dei foi que eu vim para o São José para poder vestir a camisa e fazer a diferença no clube. Outro que voltou a ter sequência foi o goleiro Ariel. Titular na campanha da Série A3, ele teve uma lesão na 7ª rodada da Copa Paulista contra a Portuguesa e perdeu o restante da competição. De volta na A2, ele celebra o retorno. Uma Série A2 é muito difícil, né? Não vai ter jogo fácil, ainda mais em casa, a gente sabe da responsabilidade que tem. Tivemos um êxito em casa, fora a gente foi buscar um ponto. É importante somar na Série A2 e estou muito feliz em estar retornando, feliz em estar bem e podendo ajudar o São José. Jogos fora de casa. Na opinião do técnico Ricardo Costa, o time tem um retrospecto favorável. Na Copa Paulista, por exemplo, a Águia perdeu apenas para a Portuguesa Santista, jogando longe do Martins Pereira. E o treinador quer continuar com esse bom desempenho. Bom, primeiro eu falo para eles, né, que a personalidade tem que ser a mesma, né? Nós jogamos contra o Oeste. Nós jogamos num campo bom, a Arena Barueri muito bom, gramado. Nós jogamos onde a nossa torcida era maior do que a do adversário. Então nós sentimos um pouco em casa, né? E o gramado é bom, a arena boa de se trabalhar, de se jogar. E a gente tem que ter isso, a adaptação rápida ao campo do adversário. Às vezes a torcida adversária vai estar em maior número, lógico, mas eu creio que a gente não pode sentir isso.
e tem que ter personalidade. Do jeito que joga em casa, jogar fora. É sempre isso que eu peço para eles. Não mude nada, personalidade para jogar, coragem para jogar, que a gente possa sair de lá com um bom resultado. É isso que a gente faz, que vem dando certo, que a gente possa manter na Série A2 isso. Para o confronto diante do Primavera, Ricardo deve levar um time parecido com as 2 primeiras rodadas, nas quais repetiu as escalações. Mas um ponto que preocupa o técnico é o desgaste físico. Esse controle que nós temos que ter é isso, é ver quem está mais desgastado, quem recuperou mais, para você ir montando a sua equipe. Então, daqui a pouco você perde 2, 3 jogadores que você acha na sua formação ideal. Então, dentro disso, você precisa ter esse equilíbrio. E eu acho que são jogos, cada adversário requer uma situação. Então, nós vamos pensar jogo a jogo. Agora, quando a gente der para manter o time, manter a escalação, a gente vai manter. Quando precisar trocar, nós temos grandes jogadores também que podem vir a ser titular. Nós temos grandes jogadores aí que realmente têm esse potencial de virar titular. Então, uma concorrência interna boa. Então, nós vamos dar oportunidade para todos. Para os atletas, a estratégia de Ricardo vem funcionando. O foco na partida e o estudo dos adversários são os pontos fortes para minimizar o fato de jogar fora do Martins Pereira. A Primavera vai ser um jogo difícil, a gente sabe da qualidade do time, mas a gente está indo lá para poder buscar os 3 pontos. Olha, manter a concentração. Acho que a gente vem trabalhando forte, a gente vem evoluindo. A gente veio evoluindo desde o início da pré-temporada. A gente fez 2 grandes jogos. Eu acho que é manter a concentração ali e focar nos jogos. Valeu, João. Ontem, debaixo de chuva, na cobertura aí do treino, o treino foi completamente fechado. Essas poucas imagens aí que você viu num trabalho aí do nosso Coquinha, para tentar trazer alguma imagem para você do treinamento de ontem. Mas, Brunão, o João falou dessa possibilidade de repetir a escalação. A gente vai ver já já. Ricardo Costa mudou bastante a equipe que vai entrar em campo daqui a pouco. Já já a gente vai mostrar sobre isso. Ele vai ter que sentir mais ou menos como que funciona o time, pegar o time do jogo anterior e tentar projetar para um próximo adversário. Então tem que ir de jogo em jogo para saber como é que ele vai montar esse time dentro do campo, dos 11 que vão jogar, dependendo aí, lógico, do adversário. Se é um adversário fora de casa, se é uma briga direto, se é um adversário um pouco mais forte ou um pouco mais fraco, enfim, vai depender aí de cada adversário essa montagem dos 11 que vão a campo, dos 11 titulares. E hoje, como a gente vai ver, já tem algumas mudanças que a gente falou aqui também no Hora do Esporte. Vou pedir até para a Beth ali ela mudar o nosso GC ali. Pode colocar, o São José tem mudanças para o jogo. Mateus, meu Pité, coloca para a gente a escalação do São José. Já saiu agora há pouquinho. Lembrando que o jogo é às 3. A escalação do São José. Coloca em tela cheia, Piteco, por favor, para a gente dar uma olhada. Olha só, o São José vem bastante modificado em relação às últimas 2 partidas. O Ariel no gol, você vê essa escalação, horrorosa escalação no sentido de ser por ordem numérica, né? Não é por ordem de escalação. Mas para você que não está muito ligado, o São José vai jogar com 3 zagueiros, hein? O São José vinha jogando num 4-4-2, mais ou menos, assim. Agora é com 3 zagueiros. O Ariel no gol, o Caio César, um dos zagueiros, o Léo Gobo, outro zagueiro, e o outro zagueiro, o terceiro zagueiro, é o Lázaro. Vai começar jogando o Lázaro. Provavelmente o Caio César um zagueiro mais pela direita, o Léo Gobo um zagueiro mais pela esquerda e o Lázaro centralizado. Pela ala direita, que era o Léo... Como é que é o nome do... Esqueci o lateral direito. Léo Pereira. Era o Léo Pereira. Já vai entrar o Luiz Roberto. E no lugar do Rafael Verrone pela esquerda vai entrar o Heitor Roca. No meio de campo, o Wagner Balotelli foi mantido, mas o Gustavo Nicola entra supostamente aí no lugar do Marzagão, que está sendo poupado. Aí o Nicolas, teoricamente, é o único meia armador, Matheus Serafim e Jackson. Essa é a equipe do São José para logo mais contra a equipe do Primavera. Mudou bastante o Ricardo Costa, hein, Brunão? A gente já tinha falado aqui dessa possibilidade dele escalar 3 zagueiros, né? No treinamento que eu fui fazer uma reportagem, ele utilizou esse esquema de 3 zagueiros com o Lázaro jogando de líbero e no treino foi o Caio César e o Matheus Abreu, já que o Léo Tubi tinha tomado uma pancada nas costas, estava fazendo uma massagem lá, passando um gelo, e aí jogou esses 3 zagueiros, né? Treinou esse time de 3 zagueiros. Agora ele muda um pouco o time, talvez pensando, né, como pode ser ou como funciona, né? Muito provavelmente ele assistiu os 2 jogos, ou pelo menos um dos 2 jogos do Primavera, o último jogo, então ele sabe mais ou menos como montar esse time e é isso.
partir de agora os times vão ver um jogo dos outros para poder montar o time baseado no que foi o jogo anterior. E um time com 3 zagueiros não necessariamente é um time mais retrancado, né? Às vezes é um time até mais ofensivo do que um esquema com 4-4-2, porque dependendo da formação, se você olhar por características de jogadores, em teoria é um time mais recuado. Você pega aqui, ó, o Gustavo Nicole e o Wagner Balotelli são mais marcadores. Já está jogando com 3 zagueiros, em teoria é um time mais fechadinho. Tem o Luiz Roberto, que é um cara que parece que apoia bem pela direita, e o Heitor Roca é um lateral que também avança mais pela esquerda. Então fecha por um lado, na teoria, né, no meio de campo e o trio de zaga, mas em compensação dá mais liberdade para os seus laterais, e também tem o Matheus Serafim, que é um grande velocista. Vai depender como vai funcionar esse meio de campo aí com os alas, né? Você falou que os alas atacam bastante, né? Então vai depender mais ou menos como funciona vai funcionar esse meio campo do São José com o Nicolas, enfim, e aí o Balotelli para recompor essa defesa, né? Reforçar um pouco a defesa na cabeça de área ali, para tentar liberar os dois alas, tanto pela esquerda quanto pela direita. E o que muda também é que o Nicolas, que jogava ao lado do João Gabriel ali na armação, o Nicolas mais avançado, né, um terceiro atacante ali, mas ajudando no meio de campo com o João Gabriel, que é o artilheiro do São José. O João Gabriel começa a partida no banco. Teoricamente, o Nicolas é que vai armar essa equipe justamente para a velocidade do Matheus Serafim e o Jackson, que em teoria está substituindo o tanque ali no ataque, lá enfiado lá na frente. Então, a gente tem que ver como é que vai ser esse São José hoje em campo. Você bem falou, provavelmente o Ricardo estudou essa equipe, provavelmente não, ele estudou a equipe do Primavera e achou melhor entrar com esse tipo de formação para poder sair com a vitória de lá, de Indaiatuba. Matheus, coloca para... Perdão, a força do árbitro. Piteco, coloca para a gente, por favor, aí a tabela dos jogos de hoje, que... Parabéns, hein, Israel? Que beleza, hein? Os jogos são hoje. Tudo hoje. Aqui, hoje está escrito amanhã aqui, é tudo hoje. Tudo hoje, que beleza. E olha só, acho que fui eu que mandei mesmo errado, mas tudo bem. Primavera e São José, jogo às 15 horas também, tem Monte Azul e Portuguesa Santista, Rio Claro e Noroeste, tem Juventus e Velo Clube. 7 da noite, tem Capivariano e Taubaté, lá o Brunão se benzendo, que beleza. Ferroviária e São Bento, 7h30, Linense Comercial, fechando a rodada 15 de Piracicaba, tá só tropeçando 15, hein, contra o Oeste de Ex-Itápolis, agora de Barueri. Esta é a terceira rodada da Série A3, tá certo? Vamos fazer o seguinte, Brunão, a gente vai para um rápido intervalo, aquele 1 minutinho que você sabe que dura 30, é pai bola, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, a gente fala agora de vôlei. Hoje à noite, o time do Farmaconde Vôlei São José entraria em quadra pela fase de quartas de final da Copa Brasil contra o Campinas em jogo único lá na Arena Farmaconde. Mas a partida foi adiada devido a um surto de gastroenterite, a popular diarreia, dor de barriga, além de outro piriri, exatamente, além de outros sintomas, né, que os jogadores tiveram. O time não treina desde quando voltou de Montes Claros devido a essa situação. O diretor técnico da equipe do São José, o Ricardo Navajas, pediu o adiamento da partida que seria hoje e ele foi atendido pela CBV. E a partida que seria às 21 horas lá na Arena Farmaconde mudou para amanhã, 20 horas. Não teria condição, né, Brunão? O time está ruim realmente, inclusive o técnico Carlos Schwank, que a gente vai falar em destaque já também sobre ele. O time, boa parte do elenco está com problema, não conseguiu treinar absolutamente nada, dores intestinais, dores abdominais, aquele mal-estar que a gente já conhece de diarreia, de piriri realmente. Então o jogo foi adiado para amanhã e a gente nem sabe como é que o time vai se comportar amanhã, Brunão. É uma virose, né? Quadro de virose, o famoso quadro de virose. E é muito ruim, né, quando a gente tem esse tipo de indisposição, né? Porque a gente fica fraco, desidrata muito, né? Então os ossos, né? Os músculos doem muito. Então todo esse problema físico abala muito o físico. Todo esse problema intestinal abala muito o físico. Então foi por bem aí essa alteração, esse adiamento da partida do São José, mas é difícil até ver se o São José vai se recuperar até amanhã, né? Porque demanda um pouquinho mais de tempo aí para recuperação, um dia só, talvez não faça tanta diferença, ainda mais que o São José não vai ter tempo para treinar, né? Então já vai jogar direto. Deve ter sido alguma coisa que os jogadores comeram no hotel lá em Minas, em Montes Claros, antes de vir para cá. Acontece, mas aí o São José tem que tentar superar e vencer
o Campinas amanhã na base da superação mesmo. Às vezes lá no hotel, uma água com alguma coisinha, não é nem maldade, isso acontece com qualquer um. Quem nunca foi viajar, de repente teve um problema intestinal aí porque tomou uma água no hotel, enfim, faz parte. Às vezes uma fruta... Comida estragada, alguma coisa acontece, acontece. O volume é muito grande nesses hotéis com comida e tal. Claro que tem todo um cuidado, mas às vezes aconteceu com o São José e o que o Brunão falou é verdade. A gente não sabe como é que o time vai se comportar. Somente amanhã, pela manhã, o treino de ontem, que seria ontem, e hoje, eles foram cancelados. Hoje seria o jogo, né? Mas teria um apronto hoje pela manhã, também foi cancelado. Hoje à tarde não tem nenhuma movimentação. Somente amanhã pela manhã vai ter um suja-roupa lá. Os jogadores vão para a quadra ali para tentar dar uma esticada, para ver como é que cada um se comporta para jogar hoje à noite, amanhã à noite, 20 horas na Arena Farmaconde, nesse jogo que já virou, a gente está vendo imagens aí de uma partida da Superliga, já virou um clássico, né, Brunão? Esse São José e Campinas e São José, o Campinas de repente pode tirar proveito dessa situação, lembrando que os confrontos, a gente vai ver já a tabela, né, são os confrontos baseados no que terminou a primeira fase da Superliga Nacional, ou seja, o São José terminou em primeiro, vai enfrentar na época o 8º, o Campinas. Hoje o Campinas nem aparece entre os 8 primeiros, ele caiu para 9º. Se fosse hoje, o Campinas não seria o adversário do São José, mas o Campinas pode acabar levando vantagem em cima disso, né, Brunão? Acaba levando vantagem, pode acabar levando vantagem, e você falou do clássico, né? Na temporada passada, São José e Campinas já disputaram as quartas de final do Paulista, o Campinas levou a melhor. Nessa temporada, o São José levou a melhor também nas quartas de final, e aí São José e Campinas vão para mais uma quarta de final agora da Copa do Brasil, né? E aí tem seria um tirateima entre as duas equipes. O São José evoluiu bastante, o Campinas parece que regrediu um pouco, mas agora essa condição do São José pode colocar os dois em pé de igualdade. Muito bem. Piteco, coloca pra gente aqui os jogos da Copa Brasil, por gentileza, os confrontos do primeiro contra o 8º e assim sucessivamente. Olha só, os confrontos, como eu disse, é o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º e assim sucessivamente, mas aqui ele está em ordem cronológica da realização das partidas. Portanto, hoje, jogo único, 18h30, o terceiro colocado, o SESI Bauru, enfrenta o 6º, o Suzano. Amanhã, 4 da tarde, o quarto colocado, o Guarulhos, enfrenta o 5º, o Minas. 18h30, o segundo Cruzeiro enfrenta o 7º, o Joinville, e o jogo que mudou, 20 horas, primeiro colocado, o São José, enfrentando a equipe do Campinas, o 8º colocado. E, Brunão, e ainda no assunto vôlei, uma notícia que caiu, de certa forma, como uma bomba, maior ainda do que a gastroenterite do time do São José, é que o técnico Carlos Schwank foi convidado e aceitou o convite para ser o técnico da seleção mexicana de vôlei para o próximo ciclo olímpico. A diretoria do Farmaconde Vôlei São José divulgou, inclusive, uma nota dizendo que o treinador cumprirá o seu contrato até junho deste ano. E o Schwank já demonstrou aí querer ficar no São José para a próxima temporada. A questão é a seguinte, será que não atrapalha um time que é lá do México, ele vai ter que acompanhar os jogadores mexicanos onde quer que eles joguem e também cuidar aqui da equipe do São José? Será que dá? O Ricardo Navajas, diretor da equipe do São José, passou por isso com o Renan Dalzotto, sendo técnico do Taubaté e da seleção brasileira, mas era a seleção brasileira. Agora, sendo a seleção mexicana, como é que fica? Na seleção, sendo seleção brasileira é mais fácil, né? Porque você está aqui, joga com os jogadores, ainda mais o Taubaté na época, que 90% da seleção brasileira era o time do Taubaté. Então ele tinha que ver algumas peças só que ele convocaria. Agora, sendo a seleção mexicana, ele vai ter que ver os jogos dos jogadores que compõem a seleção mexicana ou algum outro jogo de alguma outra liga aí que tem jogadores mexicanos para ver se convoca, se não convoca. E aí o México também já é uma pernada de avião, ou seja, ele vai ter que ir num jogo no México, não voltaria para um jogo no São José aqui. Então ficaria, eu acho difícil o Schwank conciliar os dois, pela questão geográfica e pela questão também de atenção, né? Ele teria que ter muita atenção nos dois, e a Liga Nacional aqui do Brasil é um campeonato muito difícil, né? Então teria que ter uma atenção voltada
praticamente 100% aqui para São José dos Campos. Pois é, amanhã você vai estar no jogo entre São José e Campinas e amanhã você vai fazer esses questionamentos também ao Carlos Schwanck e claro, ele vai dar as suas explanações sobre isso. Sucesso para a equipe do São José Vôlei amanhã, o Farmaconde Vôlei São José amanhã, 20 horas, Arena Farmaconde, decisão aí, vale vaga na semifinal da Copa Brasil de Voleibol São José e Campinas, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, olha só que notícia bacana, 3 seletivas do programa Atleta Cidadão movimentaram o último final de semana aqui em São José. Ao todo, 285 meninas e meninos foram avaliados pela equipe do programa. A primeira seletiva aconteceu no sábado, dia 20, na natação masculino e feminino, para nascidos entre 2005 e 2013. A atividade foi na Casa do Jovem, em Santana, e 37 participantes foram pré-aprovados. Também no sábado, você vai ver aí já, a seletiva de futsal feminino para garotas nascidas entre 2005 e 2014. Movimentou o poliesportivo do Altos de Santana. A comissão classificou 35 garotas que agora passam a treinar junto às equipes de base. Já no domingo, você está vendo aí, foi a vez da seletiva do basquete feminino no ginásio do Teatrão e 12 meninas foram pré-selecionadas pela equipe do programa. Hoje acontecem seletivas para o vôlei masculino para nascidos em 2010 e 11 e 12 também. Amanhã, quinta-feira, para os nascidos em 2009 e na sexta-feira para os nascidos em 2008. Todas essas seletivas de vôlei masculino acontecem no CT Atleta Cidadão, que fica na rua Dr. Ricardo Edvars, 95, na Vila Industrial e ali no complexo do Teatrão. Para mais informações sobre as seletivas do Atleta Cidadão, datas, horários e locais de cada modalidade, acesse o Instagram do Atleta Cidadão, que é o @AtletaCidadãoSJC, ou ligue no telefone 3932-8600, 3932-8600, ou procure os ramais 8625. Parabéns para a molecada participando aí das seletivas. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Agora a gente fala de basquete. O São José Basquetebol, que entrou em quadra na última segunda-feira à noite pela 21ª rodada do NBB 16 para encarar o Fortaleza em um confronto direto na tabela de classificação. A partida foi realizada no ginásio do Centro de Formação Olímpica do Ceará, um belo complexo esportivo na capital cearense. E o São José até que começou bem a partida, venceu o primeiro tempo por 39-27, só que no segundo caiu de produção, cedeu o empate. E depois de 2 prorrogações, isso mesmo, 2 prorrogações, o Fortaleza acabou levando a melhor e venceu o São José pelo placar de 99-95, Bruno. Placar alto, mas também tivemos 2 prorrogações. Placar alto e o São José mostrou aí sua força jogando fora de casa, apesar da derrota, né? Conseguiu levar para a prorrogação aí, perdeu por 4 pontos apenas. É complicado porque é mais uma derrota, né? Mas essas derrotas fora de casa mostram que as derrotas em casa pesam bastante, né? Então, agora o São José vai ter mais acho que 2 jogos fora de casa e tentar pontuar, tentar trazer essa vitória fora de casa, pelo menos uma, para equilibrar um pouco aí na tabela de classificação. Pois é, e esse jogo, em teoria, dos 3 que o São José tem para fazer, tirando o Pato, que em princípio é um adversário mais fraco, mas desses 2, hoje vai ter contra o Unifacisa, já a gente vai falar sobre isso, mas esse contra o Fortaleza talvez era para vencer, era o jogo para o São José vencer, tirar o pontinho aí fora de casa. Só para você ter uma ideia, quem gosta de basquete gosta de números, primeiro quarto, vitória do São José, 19-15, segundo, vitória do São José, 18-14, o jogo foi para o intervalo, 37-29, esqueci de mandar esses dados para o Luizão está se virando lá, olha só que beleza. Que beleza. No terceiro quarto, vitória da equipe do Fortaleza, 25-17, levou o jogo para o último quarto já no empate, 54-54. O último quarto, 22-22, levou o jogo para a prorrogação com 76-76. Primeira prorrogação, 11-11, levou o jogo em 87-87. Aí, na segunda prorrogação, 12-8 para a equipe do Fortaleza, placar final, 99-95. Principais pontuadores do São José, Vitor Leal, 20 pontos e 4 rebotes, seguido pelo Leonardo Lema, 14 pontos e 8 rebotes, mais 2 assistências, seguido pelo Figueiredo, 12 pontos, 4 rebotes e 7 assistências.
assistências. Pelo lado do Fortaleza, o Oresta, o armador argentino da equipe do Fortaleza, 28 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, seguido pelo Ewing, com 17 pontos, 11 rebotes, double-double para ele, mais 2 assistências, e o McClanahan, que o Figueiredo falou sobre ele, americano, 16 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Jogo equilibrado, mas o Fortaleza levou a melhor, Brunão. Jogo equilibrado, o São José começou até melhor, como você mostrou aí, dissecando os números da partida, mas infelizmente não conseguiu segurar o time do Fortaleza, né? E aí veio com a derrota para São José dos Campos. Pois é, Piteco, coloca para a gente, por favor, aí a classificação do NBB, só para a gente dar uma olhadinha. O São José se manteve na 8ª posição, Fortaleza agora pulou para a 9ª posição. Aliás, o Fortaleza se manteve na 9ª posição. Quem aparece na 10ª agora é a equipe do Corinthians. Estava o Pato ali, mas agora o Corinthians assumiu a 10ª posição. O Minas segue líder. O Flamengo, que era terceiro, passou para ser segundo. E o Franca, que era segundo, caiu para a 3ª posição. Vasco continua em 4º. O Bauru subiu para a 5ª posição. O Paulistano caiu para a 6ª. O Unifacisa, próximo adversário do São José, é o 7º colocado. Jogo hoje, 7h30 da noite, na Arena Unifacisa. Outro confronto direto, mas entendo eu que esse jogo contra o Unifacisa é mais difícil contra o Fortaleza do que contra o Fortaleza, Brunão. São 2 confrontos eram 2 confrontos diretos, né? Um já foi, agora o outro. Então o São José tem que vencer, né? Não pode pensar em outra coisa a não ser vencer para recuperar essas 2 derrotas aí, essa série de 2 derrotas já no NBB. Pois é, vencer ou vencer é o que a gente espera hoje do São José contra o Unifacisa, mas hoje é mais complicado em relação à Fortaleza, mas o basquete também é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer, quem sabe São José se recupera contra um time mais forte. Já fez isso contra o Flamengo, já fez isso contra o Vasco aqui em São José, por que não fazer contra o Unifacisa lá na Paraíba, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, olha só que notícia bacana também. A Lei de Incentivo Fiscal de São José dos Campos, a LIF, que destina recursos à área de esportes para várias modalidades da cidade, bateu recorde no valor destinado e no número de projetos captados em 2024. Vamos, TP! Neste ano, dos 206 projetos aprovados, 176 conseguiram efetivar a captação parcial ou total do seu valor deliberado, totalizando 85% dos projetos captados. Os projetos captados em 2024 estão divididos em 102 para o apoio individual a atletas federados, 15 para projetos individuais de atletas PCD, aqueles com deficiência, né? 21 para projetos das equipes do programa Atleta Cidadão, 20 para equipes competitivas de rendimento, 9 para equipes sociodesportivas em que não há finalidade competitiva e também 9 para equipes de modalidade do paradesporto. Foram distribuídos 13.025.492,57 centavos. Foram efetivamente captados mediante o envio de documentação durante o prazo de captação entre novembro e dezembro de 2023, tendo a marca recorde de 98,6% do valor aprovado captado, Brunão. Muito bacana, um incentivo para o esporte, um incentivo para todo mundo que pratica, também movimenta a economia, é um plano muito bacana que acontece aqui na cidade. É verdade, e jogar os seus impostos aí voltados ao esporte é muito bacana, uma iniciativa muito bacana da Prefeitura, a LIF de São José dos Campos, e beneficia aqueles que estão voltados ao esporte, e muitos dão resultado aqui para a nossa cidade, e mesmo aqueles que não dão resultados efetivos, pelo menos estão na prática esportiva, que no mínimo faz bem para a saúde e tira de qualquer outro tipo de coisa ruim que nós temos aí na nossa sociedade, tá certo? Brunão, grande abraço para você, sempre um prazer estar ao seu lado. Sexta-feira estaremos de volta. Sexta-feira estaremos de volta, a Beth já está reclamando que estouramos o tempo. Um abraço, tchau, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Eita, Beth, já fica lá no pique. Luizão, aquele abraço, hein? Aquele soquinho maroto, Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. O papai do Lorenzo, o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Quieta, Beth! Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na próxima sexta-feira. De minha parte, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.